Práticas curriculares, mitos e utopias. Eu costumo começar sempre por enquadrarmos do ponto de vista, gosto de números, particularmente números, mas não números a valerem por si próprios. Números, para mim, são importantes se tiverem um rosto por trás. E eles ilustram, desde que eles ilustrem qualquer coisa, não é? E, portanto, os números, por vezes, ajudam-nos a perceber, efetivamente, de onde é que vimos e onde é que estamos. E todos nós ouvimos falar dos PISAs, dos TIMS e de todos esses tipos de avaliações a nível internacional e olhamos para determinado tipo de resultados e de indicadores e, por vezes, esquecemos de outros. Se calhar, muitas vezes não dá jeito. Por exemplo, isto já está um bocadinho ultrapassado do ponto de vista de data, não necessariamente do ponto de vista de resultados, infelizmente. Quando falamos de retenções, somos um dos países da OCDE com maior taxa de retenção. Aliás, há países na União Europeia que não conhecem o conceito. É extremamente difícil falar com eles e explicar-lhes o que é isso de retenção. Se falarmos então de duas ou mais retenções, que estamos a falar a nível de primeiro e segundo ciclo de escolaridade, é dramático, como vocês podem ver aqui, quer dizer, somos campeões pelo menos da OCDE, para não dizer campeões do mundo. Isto devia-nos dar que pensar, efetivamente, que caminho é que queremos e que caminho temos trilhado e que queremos continuar a trilhar. Por outro lado, se pensarmos, por exemplo, a nível, e se analisarmos as taxas de retenção e desistência, portanto, os alunos que não progridem de um ano para o outro, ou porque ficam retidos por excesso de faltas, por abandono, ou porque ficam retidos porque não atingiram as classificações consideradas mínimas para continuar a progressão, observamos que ao longo dos anos tem havido alguma persistência, os valores sobem um pouco, descem um pouco. Neste momento estamos, de facto, num período em que tudo aponta para haver um decréscimo desta taxa. Neste último ano atingiu-se valores de cerca de 7,2%. No entanto, isto significa que no final de 2015 e 2016, 7 a 8 alunos em cada 100 ficaram retidos, efetivamente, ou seja, ser mais do que um aluno por turma. E é uma pessoa, não é um número que está aqui. Esta pessoa, pura e simplesmente, não fez um percurso que estava previsto que pudesse vir a fazer, interrompeu esse percurso. Quais são as consequências disso? Por exemplo, em 2015-2016, quando nos centramos no primeiro ciclo do ensino básico, sobretudo no quarto ano de escolaridade, olhamos para os números e ficamos com alguma satisfação. Afinal, nem tudo vai mal. Estamos com taxas de 2,4%, tem vindo a crescer de ano para ano, já estamos a este nível. Pois é, mas depois, quando olhamos para o segundo ano de escolaridade, temos esta coisa esquisitíssima, que crianças que estão apenas no segundo ano de escolarização e 9% delas ficam retidas ao fim do segundo ano de escolarização. 9% delas, estamos a falar de 9 em cada 100, é verdade, mas 9 dessas crianças nós dizemos que são umas falhadas. E elas só estão há 2 anos no percurso de escolarização. Que consequências é que isto tem? As consequências é que aumenta drasticamente a probabilidade de abandono depois nos anos posteriores. Não é um efeito que se vai notar agora, neste momento, no segundo ano. É um efeito que depois tem multiplicador depois nos anos seguintes. Esse é um dos grandes problemas. Depois há mitos que se criam em torno destas questões, nomeadamente o facto de ter aumentado a escolaridade obrigatória para 12 anos. Várias escolas nos disseram imediatamente que nós tínhamos criado um problema. Porquê? Porque estávamos a obrigar jovens que não querem estudar a permanecer na escola. Portanto, isso ia ser um problema e aumentar muito mais o insucesso, ia aumentar muito mais o abandono, por aí fora. Bom, será que é assim? Quando olhamos para as taxas de retenção e desistência a nível do ensino secundário, está aqui
uma diferenciação entre ensino do regular científico-humanístico e profissional, nós vemos é que as taxas têm diminuído. Não foi um problema. É um mito que se cria em torno. Claro que é uma dificuldade e foi criada uma dificuldade. Mais do que uma dificuldade, foi criado um desafio novo. Sobretudo para as escolas que não nos diziam muito o que era isso de continuar para o secundário. Sobretudo para aqueles casos, os agrupamentos que vão só até ao final do terceiro ciclo. Quer dizer, preparam os alunos até ao final do terceiro ciclo e depois já não é problema meu. E, portanto, a escolaridade era de 15 anos, chegou ao fim dos 15 anos, acabou. Já não tenho que me preocupar mais com a situação. Agora não. Agora nós sabemos que eles vão ter que permanecer 12 anos. E, portanto, quando eles forem do terceiro ciclo para o secundário, o problema persiste, porque eles vão continuar na escola. E isso cria novos desafios, efetivamente, e de facto não são desafios fáceis, de todo. Mas, efetivamente, estamos a fazer um percurso bastante interessante. Tanto mais interessante se olharmos para um outro indicador, que é o abandono escolar precoce. O nome é enganador, atenção, porque este indicador fala-nos de percentagem de jovens entre os 18 e 24 anos de idade que abandonam o sistema de educação ou formação sem concluírem o ensino secundário. E é um indicador que para nós é dramático. Há 15 anos atrás era superior a 45% a taxa destes jovens que abandonavam a escola precocemente. O que significa que 45% dos nossos jovens, 45 em cada 100, não concluíram o ensino secundário. Hoje em dia, os valores aqui estão de 2014, ainda estão nos 17,4%, mas em 2015 o valor rondou os 13,8%. Somos de longe o país da Europa que fez o percurso mais rápido de decréscimo desta taxa. Não há nenhum país que tenha feito este percurso. Mas também porque partimos de valores dramáticos, obviamente. Não é? E ainda há muito a fazer, porque, como veem, a nível da União Europeia, os valores rondam os 11,1%. Existe uma meta 2020 para atingir valores inferiores a 10%, que, aliás, o nosso próprio país está comprometido com essa meta, tem a meta de atingir 10% até 2020. Se há 3, 4 anos atrás parecia quase impossível de vir a atingir, tudo indica que, ao ritmo que continuamos a progredir, vamos conseguir atingir. Mas isto não pode ser meramente uma análise estatística e, portanto, trabalhar para números. O que está aqui em causa, de facto, são pessoas, são jovens com projetos de vida que são truncados, muitas das vezes, e, portanto, isto exige da nossa parte uma visão daquilo que fazemos e de como fazemos, muito, muito exigente. Porque agora, mais do que nunca, o desafio aumenta, porque se até agora o conjunto de medidas que têm sido adotadas e como tínhamos um grande desfazamento, elas deram determinados resultados, agora que nos vamos aproximando de valores mais baixos, cada jovem conta. E, portanto, as medidas de espectro largo, digamos assim, não mais vão continuar a produzir este tipo de resultados. E, portanto, o desafio é ir ao encontro de cada jovem e, efetivamente, quais são os fatores que estão por trás deste fenómeno do abandono escolar. É um fenómeno que se diz escolar porque ele se observa na escola. Mas, na verdade, é um fenómeno muito complexo. Começa muito cedo. Muitas das vezes, ainda o aluno ou a criança não entrou na escola e já está num percurso de desvinculação e que vai redundar muitas das vezes precisamente nesse abandono. E é preciso ter consciência disso. Aquilo que nós fazemos ao longo de todo o percurso com a criança, efetivamente, tem determinado tipo de efeitos. E um deles, efetivamente, pode ser este, e é este que queremos evitar. Como vocês veem, o nosso panorama em termos europeus é este. Temos apenas 4 países atrás de nós em termos deste indicador. E mesmo tendo em 2015 decrescido o valor, se vocês forem olhar para os países que têm valores à volta dos 13%, 14%, são muito poucos. Portanto, a questão que se coloca aqui anda em torno destes conceitos do que fazemos todos os dias a nível da escola e do que é que nós produzimos.
Obviamente todos dirão que queremos uma escola inclusiva, todos dirão que temos uma escola inclusiva, mas será que ela é verdadeiramente inclusiva? Será que não há alguma confusão entre inclusão e integração, por exemplo? Será que muitas das medidas que por vezes adotamos, em vez de incluir, excluem? Em vez de integrar, segregam? De facto, é importante que nós tenhamos presente estes conceitos e que eles estejam bem definidos, porque muitas das vezes confundimos todos eles. Por exemplo, quando nós pegamos numa medida como os percursos curriculares alternativos, será que estamos a promover a inclusão? Ou o desafio é o que é que temos que fazer para, com esse instrumento, promover a inclusão? É que eles podem ser meramente uma ferramenta para integrar. É isso que queremos, criar ilhas dentro das escolas e que alguém trate daqueles casos para não chatear muito as turbas do regular e, portanto, para que os outros possam fazer o seu percursozinho. Isto é inclusão? Não. Isto não é inclusão de todo e muitas vezes nem sequer é integração. É segregação. Portanto, estes conceitos, de facto, devem estar sempre na nossa memória e muito bem definidos para, efetivamente, ter em conta que as nossas ações têm efeitos e esses efeitos nem sempre são aqueles que nós desejaríamos. Sobretudo, se nós pensarmos que o desafio que se nos coloca todos os dias é preparar os futuros adultos esses que têm pela frente algo que não conhecem e, portanto, estamos a falar do desafio de preparar para o desconhecido e hoje em dia cada vez mais se fala do ponto de vista de o desenvolvimento de competências, de aprendizagem de conhecimentos que sejam efetivamente relevantes para a profissão, para o futuro das nossas crianças e dos nossos jovens, mas a verdade é que é um futuro incerto e um futuro desconhecido. E, portanto, como é que se prepara alguém para algo que é desconhecido? Quero partilhar convosco o raciocínio que faz, por exemplo, uma pessoa que se calhar é conhecida de todos, pelo menos da minha geração, porque brincou muito com um instrumentozinho chamado o cubo de Rubik. Vamos ouvir o que é que ele tem para nos dizer. Imagine the awesomest thing you can, like an automatic grilled cheese maker, or a time machine, or a time machine with an automatic grilled cheese maker. Now imagine who's going to invent it. Him? Glasses here? Whoever they are? Or maybe her? But how do kids like these become the types of people that do things like this? Maybe we should ask this guy. Knowledge is heavy. Sometimes it's a limit to have new ideas. That's the problem with the old schooling, because they were teaching answers. I believe questions are probably more important today than the answers. Erno's Cube is a question waiting to be answered. And when the right person finds the right question, something amazing happens. They start seeing the world as it truly is. Not a place to be memorized, but a place to be figured out, flipped, turned, twisted, and ultimately made better, forever. Today, she may be an octopus, but help kids like her fall in love with problem solving, and they will embark on journeys to become scientists, artists, engineers, designers, inventors, or something no one's ever been before, but you can bet we're gonna need. That's why moments like this, go, and this, and this, and especially this, are so important. Because there are companies to found, planets to walk on, time machines to invent, a future to be made amazing. We may not know what it's going to look like, but we know who's going to do it.
E, portanto, este filme era para introduzir precisamente esta questão e esta ideia, quais as aprendizagens aqui do século XXI, do século em que nós estamos, quando nós temos grandes elevados níveis de desemprego jovem, quando temos um fenómeno de globalização, o mercado de trabalho está sempre a transformar-se, há profissões que estão a desaparecer, há profissões que estão a ressurgir, o desenvolvimento tecnológico é constante, as desigualdades são em muitos casos cada vez maiores e, portanto, o que é que isto exige? Exige de nós que a escola nos dote de ferramentas que muitas das vezes vão muito para além dos conhecimentos e dos conhecimentos disciplinares. E, portanto, todo um conjunto de desenvolvimento de competências, competências essas que depois, ao longo da vida, efetivamente, elas vão fazer a diferença, não é? Desde logo a comunicação, a resolução de problemas, bom, todos vocês conhecem diversos tipos de competências que são essenciais e que mais à frente iremos falar um bocadinho mais sobre elas. Ter a moda de apresentação. Exato. Não, outra vez. Tá. Não, é que sou nada. Não, para trás. Ok, pronto. E a questão que se coloca é como é que nós damos resposta a todos estes desafios. Dizer-vos que eu pessoalmente não tenho receitas e assumo sempre isso quando faço as minhas apresentações. As únicas receitas que conheço são de culinária, eu gosto particularmente de fazer doces, mas fico-me por aí e até porque não acredito efetivamente em receitas. Cada vez que me procuram vender uma ideia como sendo a ideia milagrosa, eu fico automaticamente desconfiado. De facto, acredito que existem muitos caminhos para alcançarmos, de facto, os objetivos e não há necessariamente uns que sejam melhores do que outros. Temos que saber quais são as potencialidades que cada caminho efetivamente tem. Só para vos enquadrar, o despacho do IEF, da abertura do ano letivo, fala-nos de todo um conjunto de medidas de promoção de sucesso educativo, enquadradas, nomeadamente, por planos que sejam adequados às características específicas de cada aluno. É importante aqui porque aqui é transmitida uma mensagem, transmitida a mensagem de o importante e estamos a trabalhar para alunos, para cada aluno, e para cada aluno com as suas circunstâncias e suas características especiais. E estas medidas, para se concretizarem, podem-se concretizar através de uma panóplia, todos conhecem isto, desde o apoio ao estudo, as atividades de apoio ao estudo, construção temporária de grupos de alunos, seja heterogéneos, seja homogéneos, as coadjuvações em sala de aula, a implementação de tutorias, uma novidade, e tem havido uma aposta muito grande na formação nesta área, da associação de tutoria específica, por exemplo, o português de língua não materna, a integração de alunos noutras ofertas formativas, e vamos falar aqui um bocadinho de uma delas, e outras que as escolas ainda podem desenvolver e que considerem adequadas. Tudo isto é conhecido, todos nós nas escolas do dia-a-dia mobilizamos estas e outras estratégias. A questão é que umas resultam, outras não. E o que eu vos trago aqui é, de facto, uma visão ainda que impressionista da experiência que temos tido em termos de terreno e queria-me focar, sobretudo, naquilo que não resulta ao longo dos anos temos verificado. A estatística, primeiro trabalhar para a estatística, trabalhar para os números. Por outro lado, não saber o que é que ela significa e, portanto, não passarem de meros números. E depois, aquilo que eu dizia há pouco, quando trabalhamos a determinados níveis, cada aluno conta. Portanto, a estatística aqui já não nos ajuda. A estatística normalmente ajuda-nos a identificar fenómenos, mas depois é preciso ir mais fundo e chegarmos a cada um individualmente. Só planear para criar documentos, também é outra prática que nós temos. Fizemos um desafio, vamos criar um plano de ação estratégica, então criamos um plano de ação estratégica.
E isso depois serve para quê no dia a seguir? Bom, serve para ter uma prateleira. Portanto, eu acho que estamos a perder tempo, efetivamente, quando aquilo que são desafios e desafios bastante interessantes, depois a forma como são apropriados levam precisamente a meras perdas de tempo. As investigações e as intervenções não planeadas. Não se pensar previamente qual é a nossa situação, quais são os nossos problemas, para onde é que nós queremos vir, quais são as nossas metas, não criar uma visão, pura e simplesmente reagir no dia-a-dia à medida que as coisas vão acontecendo. Efetivamente, temos sistemas muito reativos em vez de sistemas reflexivos que pensam do ponto de vista do enquadramento, da prática e se pense do ponto de vista de intencionalidade do que se quer vir a alcançar. Depois pensa-se do ponto de vista de técnicos, por exemplo, que são essenciais numa escola, mas não se criam modelos para a sua intervenção. E desperdiça-se o know-how especializado que estes técnicos têm, porque dentro da sala de aula é o professor, quando o aluno revela muitas dificuldades, enviamos para o técnico, para depois o técnico resolver, e andamos todos assim por casinhas. E esquecemos que os técnicos têm, de facto, conhecimento especializado que se calhar pode ajudar o professor numa ação conjunta a delinear estratégias que sejam mais adequadas aos problemas específicos que cada um dos alunos tem. Isto implica trabalhar de uma outra forma e, de facto, um paradigma diferente. E encarar estes técnicos como parceiros educativos e mobilizar os conhecimentos de todos para gerar sinergias, de facto, ao serviço do que nós queremos, que é prestar um serviço de qualidade aos nossos alunos. Depois, as intervenções setoriais exclusivamente centradas na escola. A escola tem um papel importante, mas há muitos problemas com que lida que não tem capacidade para os resolver, até porque nem tem competência para isso. E, portanto, a escola não se pode isolar em si só e tem, efetivamente, toda uma panóplia de parceiros, há uma comunidade educativa envolvente que é fundamental. E não havendo, de facto, abertura para se estabelecer relações e para se criar redes e sinergias, todos ficam, efetivamente, a perder e se perde a oportunidade, efetivamente, de criar um sistema que seja eficiente e eficaz. O excessivo enfoque em estratégias remediativas paliativas. Quando tínhamos os exames nacionais do 4º e do 6º ano, o que é que nós verificávamos? Estratégias, elas estavam a apontar para o 4º e para o 6º ano. Continuam a apontar para o 9º ano. Porquê? Porque são os anos em que há os exames. Porquê? Porque é onde nós verificamos o insucesso. E, portanto, olhamos sempre para o resultado. Esquecemos de olhar para as causas. Esquecemos de olhar para o que é que vai dar origem àquele resultado. E, efetivamente, reagimos constantemente em vez de, como eu disse há pouco, planearmos. Os apoios indiferenciados. Chegamos ao fim do primeiro período, há um conjunto de alunos que não atingiu os conhecimentos, não adquiriu os conhecimentos considerados essenciais, são mais de 50% de alunos, então vai ir para o apoio. E depois chegamos ao absurdo do mesmo aluno poder ser indicado para 4, 5, 6 apoios. Passaria a ter quase que o dobro do tempo na escola do que aquele que normalmente devia ter ou que tem normalmente. Não haver esta noção, efetivamente, do apoio enquanto instrumento serve para quê? Qual é o problema, efetivamente, que eu quero resolver? Como é que eu vou resolver? Será que o apoio é o melhor instrumento? Se for, como é que ele tem que ser desenhado para dar, de facto, a resposta adequada? E, portanto, vimos estes fenómenos como os apoios todos vão para apoio, se faltarem 3 vezes o apoio ficam excluídos, tudo bem, deixou de ser problema meu, eu até facultei os apoios, as horas extra, eles é que não aderiram e, portanto, a partir daí fiz aquilo que podia. Investir na determinação dos déficits dos alunos e não avaliar o impacto nas aprendizagens daquilo que nós fazemos. Esta tendência de olharmos sempre pela negativa.
O aluno não sabe isto, o aluno não sabe aquilo, o aluno não sabe o outro, o aluno é isto, o aluno é aquilo, e esquecemos de olhar muitas das vezes, primeiro, para as potencialidades. Para aquilo que eventualmente poderíamos mobilizar, que ele já sabe, para aprender aquilo que ele ainda tem a aprender. Mudar o discurso de, em vez do não sabe, para o que ainda temos que aprender. É totalmente diferente esta visão, não é? Quando fazemos diagnósticos, dividimos em duas colunas. Sabe, não sabe. Porque não dividir numa coluna? Sabe, vai aprender a seguir. Parece que estamos a brincar com as palavras, mas é que faz toda a diferença do ponto de vista em termos individuais. Depois centramos efetivamente nos resultados. Mas a aprendizagem foi resultante de um processo. E esquecemos de olhar, de facto, para esses processos que levaram ou não às ditas aprendizagens. E, portanto, o impacto daquilo que fazemos e de como fazemos. Por outro lado, a excessiva concentração no bem-estar em detrimento das aprendizagens. Esta dicotomia, num determinados momentos e ao longo destes anos, nós temos assistido por um lado, alguém dizer-nos que é preciso que as crianças sejam felizes na escola, que se sintam felizes, que se sintam bem. E então o que é importante é que, de facto, criar as condições para que isso aconteça. Depois vêm outros que dizem, não, isto tem que ser a sofrer. E, portanto, o que interessa é as aprendizagens, é o conhecimento e tem é que aprender e aconteça o que acontecer. E andamos nesta dicotomia quando, de facto, o importante é criar aqui um equilíbrio, criar, de facto, as condições de bem-estar para que haja as ditas aprendizagens que se pretendem que venham a ser adquiridas. A não radicalização, de facto, que parece-me que deveria ser a palavra de ordem, mas não sei por que razão temos tendência a ir sempre para os extremos. A avaliação focada na medição e na classificação. Falamos muito contra os rankings, falamos muito contra os números, mas o que é que nós fazemos todos os dias? O que é que fazemos ao fim de todos os períodos? Atribuímos números. E ficamos só pelos números. Podem dizer assim, sim, mas os números é o que está instituído e os normativos obrigam a que se... Está bem, ainda que obriguem a que se estabeleçam números, ninguém obriga a que só se estabeleçam números. Podemos ir mais além dos números. A questão que se coloca é a forma como olhamos para os instrumentos. Quando avaliamos para quê? Normalmente aquilo que nós observamos é momentos distintos. Agora ensinamos, se calhar depois eles aprendem e depois avaliamos. E é um processo todo separado, em vez de ser um contínuo, não é verdade? E de facto o desafio que aqui se coloca é, inclusivamente, um olhar para aquilo que fazemos, nomeadamente a avaliação, enquanto uma oportunidade e uma estratégia de aprendizagem. Porque não? O momento avaliativo ser um momento de aprendizagem. Portanto, a questão da intencionalidade que nós colocamos nas coisas, da forma como as fazemos. Depois, a tendência a concentrar os alunos problemáticos, já falei disto há pouco, esta questão da segregação. Quando temos um conjunto de alunos, de facto, com determinado tipo de características, a nossa tendência é colocá-lo num sítio à parte e depois encontrar sempre alguém que vá tratar daqueles casos para que os outros possam fazer um outro tipo de percurso. A formação contínua. Uma formação contínua pronta a vestir, em que chegam até nós temos esta formação que é ótima e ela está totalmente descontextualizada das necessidades das organizações. As escolas têm uma visão estratégica, têm um plano para implementar, têm os seus profissionais esses com potencialidades e com necessidade de capacitação, mas para quê? Para levar a cabo aquela estratégia. E, portanto, é importante que seja mobilizada a formação precisamente para dar resposta a isso e não a outras coisas. E no passado o que se assistiu não foi
é esta visão, era uma visão atomicista e muito em função daquilo que cada um tinha para dar, em vez de pensarmos, e este diria que em termos deste pacote de formação contínua que está para poucos dias a saída do concurso para cofinanciamento, o que nos traz do ponto de vista de desafio é precisamente este, é olhar para a formação como um instrumento ao serviço das organizações para efetivamente ajudar os seus profissionais a se capacitarem para levar a cabo um plano estratégico que a organização definiu. Depois, também a nível dos pais, as escolas de pais, que eu chamo de ponto a vestir, vamos criar umas ações para pais, porque achamos que é isto que é importante, é aquilo que nós achamos, nós do lado da escola, ou alguém que nos vende uma ideia de algo que seria muito importante para trabalhar com os pais. E normalmente esquecemos de falar com eles e perguntar-lhes o que é que eles acham que é importante. Até porque há muitos que temos dificuldade em chegar até eles, sobretudo aqueles que estão desvinculados face à escola. E depois ficamos frustrados porque aqueles que vêm neste tipo de atividades são sempre os mesmos e normalmente não são aqueles que necessitariam verdadeiramente. Portanto, isto cria-nos desafios de olharmos de outro ângulo, não necessariamente este tipo de estratégias estereotipadas. As tecnologias de informação e comunicação desvinculadas do currículo, por exemplo. Agora que eu tenho tablets, vou resolver todos os problemas da educação. A questão é que nós já andamos nisto há muitos anos, não é? E passámos com o projetor de opacos, os projetores de slides, o retroprojetor, os vídeos, o computador e por aí afora. E de facto os problemas continuam a persistir. E continuarão a persistir enquanto nós achamos que é a tecnologia que nos resolve o que quer que seja. E não encararmos a tecnologia como uma ferramenta ao serviço das estratégias de ensino-aprendizagem e nos centrarmos efetivamente de que a qualidade da forma como nós ensinamos e criamos as condições para aprender, essa sim é que fará toda a diferença. E portanto a tecnologia, se não for encarada como uma ferramenta ao serviço deste desígnio, vai produzir os efeitos que tem produzido ao longo dos anos. E depois a definição de ofertas baseada em recursos e preferências das escolas. E aqui temos os PCAs, temos os PIEs, temos os vocacionais, temos os profissionais, temos os vários tipos de ofertas do ensino científico e humanístico, a olhar não numa lógica do que é que o nosso território necessita, não numa lógica do que é que as famílias e os nossos jovens efetivamente desejam do ponto de vista do percurso de vida, mas numa lógica de que eu tenho X horário zero, tenho a escola preparada para este tipo de formação, portanto é isto que eu vou dar. E portanto esta desintonia, claro que não é promotora de sucesso. Ou então eu tenho a escola aqui e tenho a escola ao lado, mas eu interessa-me aquilo que para mim era uma tradição em termos de oferta formativa, independentemente da competência e da qualidade do que existe à minha volta e da capacidade instalada que existe à minha volta. E, portanto, em vez de pensar de uma forma integrada em termos de território, o que interessa aqui sou eu, independente dos outros oferecem. E depois corremos o risco de, por exemplo, a nível do ensino básico, quando tínhamos os vocacionais, agora temos os CEFs, nós promovermos formação numa determinada área e depois não temos qualquer consciência se no território existe continuidade para esse tipo de formação ou não. Ou seja, criamos expectativas nos jovens e nas famílias de um determinado percurso de vida, mas depois não sustentamos a continuidade desse percurso. E os recursos, claro, que fazem sempre a diferença. Aliás, eu não faço melhor porque não tenho recursos. Na verdade, a nossa experiência, nomeadamente do programa TAPE, que apoiamos 17% dos agrupamentos de escolas do país e atribuímos recursos nacionais, é que se a solução fosse uma questão de recursos, estes agrupamentos seriam os melhores do país. E atenção, que alguns deles até são.
muito bons e estão acima da média nacional. Mas outros não são, efetivamente. E não é uma questão de recursos. É uma questão de aquilo que fazemos, efetivamente, com os recursos, começando por aquilo que fazemos com aqueles que temos e não pensando necessariamente nos adicionais. Para pensarmos nos adicionais, primeiro temos que pensar, efetivamente, naquilo que temos, no que fazemos com eles e a forma como os aproveitamos. Outra questão, e está relacionada, é, por exemplo, a questão da igualdade e da equidade. Por exemplo, quando nos pedem os recursos e os distribuímos, há muito este raciocínio. Onde é que os vamos aplicar? Bom, nós vamos ter que criar condições iguais para todos. Portanto, todas as escolas do primeiro ciclo têm que ter acesso aos recursos. Todas as turmas do quinto ano têm que ter coadjuvações. Porquê? Porque é uma questão de justiça. Que justiça é essa de dar igual a todos quando todos partem de coisas diferentes e de problemas diferentes? Esta incapacidade de gerir em função, de facto, dos problemas e de diferenciar em função dos problemas é algo que leva a que, de facto, a gestão não seja eficiente e que deriva depois na tal ineficácia, na tal segregação, na tal desintegração em vez da integração e da inclusão. E depois a retenção enquanto medida promotora de sucesso. Sim, porque eu não posso ver de outra forma, não é? Porque é que nós retemos os alunos? Nós retemos os alunos porque eles não atingiram as condições mínimas necessárias para fazer um prosseguimento de estudos e, portanto, vão ter que ficar mais um ano para que adquiram essas aprendizagens e, portanto, possam depois prosseguir os estudos. A realidade não é bem assim. Foi feito um estudo internacional, aliás, existe uma plataforma que vocês, a partir da CNE, podem ter acesso, do Conselho Nacional de Educação, podem ter acesso, por exemplo, um estudo internacional em que analisou, fez uma análise metacognitiva de muitas medidas de promoção de sucesso. Das mais variadas medidas, existem imensas. E foi feito um estudo de impacto dessas medidas do género custo-benefício. O benefício do ponto de vista da aprendizagem é medido em função do número de meses de progressão da aprendizagem e depois tem aqui um custo associado. E este é apenas um quadro resumo, não se percebe bem, mas eu vou-vos situar nos extremos. E aqui o extremo direito fala-nos de repetir o ano enquanto estratégia. E repetir o ano enquanto estratégia é uma das medidas mais caras que nós podemos mobilizar. Neste caso está aqui $7.000. Em Portugal está estimado que cada aluno que fica retido custa acima de 4.000 € ao ano. E a questão é ver qual é o efeito que isto tem em termos de promoção de sucesso. É um efeito negativo. É a única medida que está aqui, está ali com -4, que tem um efeito negativo. No extremo oposto está uma medida extremamente barata, $100 é o valor que está aqui estimado, e que se chama Aprender a Aprender. E que tem um valor acrescentado do ponto de vista do sucesso escolar tremendo. É das medidas que está ali com 8, índice 8, portanto é das medidas com maior impacto do ponto de vista de sucesso. Portanto, temos que olhar para isto, e este discurso não é o discurso como querem, que seria fácil, e é fácil acreditar nisto, se calhar, que é o discurso de lá está ele a dizer que temos que passar todos, e portanto isto é o discurso do facilitismo. Não é disto que eu estou a falar. O que eu estou a falar é de levar-nos a refletir efetivamente para o valor acrescentado que aquilo que fazemos tem. Porque isto não é líquido, por exemplo, que as retenções têm sempre um valor negativo. Se eu olhar para os primeiros anos de escolaridade, não tenho qualquer dúvida sobre o valor negativo que tem. Se olhar para um 10º, 11º, 12º ano de escolaridade, as coisas diferem e os estudos aí já divergem.
E, portanto, temos que olhar de forma contextualizada, efetivamente. A questão que se coloca aqui é o desafio à reflexão, efetivamente, do valor acrescentado daquilo que nós fazemos. E portanto, coloca-se, inclusivamente, estas duas pequenas perguntas. Ensino ou aprendizagem? Como é que criamos ambientes inclusivos? E estas são as perguntas que nós temos em cima da mesa, nomeadamente em termos de equipa, todos os dias. E quando somos desafiados a pensar e a propor medidas de política educativa, estas são as perguntas base que nós temos, não fôssemos nós equipa de inclusão e promoção do sucesso educativo. É porque ensinar, todos achamos que ensinamos. Muitas das vezes não olhamos para a aprendizagem e se efetivamente aprenderam ou não, e nos preocupamos com isso. Eu peço desculpa porque eu sou um bocadinho provocador, não sei se já perceberam, não é? Mas esta provocação é intencional, não para desrespeitar aqueles que são meus colegas de longos anos e quais eu não me esqueço, porque eu sou professor antes de mais, mas precisamente para provocar efetivamente a reflexão. Aquilo que tenho vindo a aprender, nomeadamente com os grupos de trabalho da Comissão Europeia, é que, de facto, se nós queremos promover a inclusão, nós temos que olhar para cada uma das crianças e dos jovens, enquanto um todo, enquanto um todo individual, enquanto um todo socio-familiar, enquanto um todo também académico. Ou seja, não podemos olhar como fazemos quando fazemos diagnósticos meramente para o ponto de vista cognitivo. Daquilo que ele sabe, que ele não sabe, se tem capacidade, se não tem capacidade. Porque atrás disso existe todo um conjunto de circunstâncias. Existe um indivíduo com determinado tipo de características e existe um contexto sociocultural, familiar e económico que tem interferências significativas. E, portanto, se eu quiser construir a melhor resposta, eu tenho que olhar para todas estas componentes. Portanto, quando eu faço um diagnóstico, efetivamente, para o diagnóstico ser bem feito, eu não posso olhar meramente para sabe ou não sabe, mobiliza ou não mobiliza determinadas competências. Porque as razões pelas quais ele sabe mais ou menos, ou mobiliza mais ou menos, ou desenvolveu mais ou menos competências, essas razões é que eu diria que são interessantes para nós nos servir de base a um plano de ação. E é por isto que nós adotámos o grupo de trabalho anterior sobre o abandono escolar precoce, adotou um lema, o Old School Approach. De facto, ter uma visão, uma abordagem integrada da escola face a cada criança e jovem. Uma visão integrada, não só do ponto de vista de integrado, de olhar para o mundo como um todo integrado, mas uma visão integrada também do ponto de vista como a escola se mobiliza e mobiliza os parceiros, de forma a criar sinergias para dar respostas efetivamente aos tais diferentes níveis de problemas e tipos de problemas identificados. Depois temos o outro desafio, que é aquela questão que o Rúbrico nos falava, de criar, de facto, o futuro. Estamos a preparar um futuro que é desconhecido. E de facto, nomeadamente a Comissão Europeia elaborou as competências do século XXI e está agora, neste momento, em reformulação, e o que eu vos apresento aqui de uma forma muito resumida são as 8 competências para desenvolver ao longo da vida e que estão, de facto, na agenda. Durante este ano vão ouvir falar mais sobre este assunto, porque estão a ser reformuladas, de facto, essas competências nesta lógica de preparar os indivíduos ao longo da vida e para os desafios que se colocam ao longo da vida. E temos aqui a questão, efetivamente, da comunicação na língua materna, a comunicação em língua estrangeira, a questão das competências digitais, o aprender a aprender, a questão do empreendedorismo, a cultura, a arte, a ciência,
o social, o cívico, tudo isto são, de facto, ferramentas fundamentais e que têm um impacto que vai para além do final do ano letivo, do final do primeiro ano, do segundo, do primeiro ciclo, do terceiro, do secundário. Aliás, a dificuldade de trabalhar com estas questões é que, de facto, o impacto muitas das vezes só se mede a médio e a longo prazo. O que distingue, de facto, uns dos outros, em termos de sucesso que vêm a alcançar ao longo da vida, só se mede 20 anos, muitas vezes 30 anos depois, quando vamos ver percursos, carreiras, e efetivamente a diferenciação, nomeadamente em termos, é um indicador, mas do valor oferido mensalmente, nos primeiros anos de uma carreira de um indivíduo não é muito diferenciado, mas depois a partir de, após 15, 20 anos de uma carreira, efetivamente quem emergiu e com quem houve cuidado de desenvolver determinado tipo de competências tem reflexos depois, efetivamente. Só que isto é complicado de vender porque não é um produto, de facto, imediato. Por outro lado, o próprio conceito de competência que está aqui, que não sei se é o conceito que usamos no nosso dia-a-dia. O conceito de competência que está aqui é um conceito que mobiliza 3 aspectos. Mobiliza os conhecimentos, mobiliza as atitudes e os valores e mobiliza, digamos que, as capacidades. E, portanto, quando falamos do desenvolvimento de competências nesta perspectiva, estamos, de facto, a mobilizar tudo, assim se pode dizer. E, portanto, estava ontem a discussão em relação ao currículo da matemática, não é? Se era desenvolver competências do século XXI, se era os conhecimentos da matemática e a pureza desses conhecimentos. De facto, quando olhamos para as competências e lemos deste ponto de vista, está lá tudo. E é tudo importante. E de facto, é importante termos noção do que é que queremos desenvolver com as nossas crianças e jovens. Portanto, quando abordamos o currículo e trabalhamos o currículo, tem que haver esta preocupação, antes de mais, que é o que é que nós queremos, de facto, para os nossos jovens, o que é que distingue os nossos alunos quando saem das nossas escolas face aos alunos que saem das outras escolas, por exemplo, e que vai para além de um currículo padrão, digamos assim, que o Ministério da Educação muitas vezes é entendido como nos impõe, e de facto impõe, efetivamente. Portanto, isto leva ao desafio das práticas integradas de gestão curricular, efetivamente, e há diversos caminhos a percorrer a este nível, não é? Sobretudo se nós entendermos que estas práticas são um processo em que se tomam decisões orientadas para finalidades que se pretendem atingir, tal ter a noção clara para onde é que eu quero ir, o que é que eu quero construir com as nossas crianças e nossos jovens. Recordar-vos da Céu Roldão, portanto, que se trata de um processo que implica analisar a situação que se apresenta e confrontá-la com aquilo que se pretende conseguir. Portanto, o que implica analisar, decidir, concretizar, avaliar, rever, portanto, um processo contínuo e um ciclo contínuo de melhoria que deve ter sempre na nossa mente quais são as finalidades, quais são os rumos, quais são os caminhos que nós temos que percorrer ou que podemos percorrer precisamente para atingir essas finalidades. E aqui nós temos, digamos assim, todo um gradiente em termos da integração curricular, que vai desde a disciplinaridade, da disciplina, da atomização, até à transdisciplinaridade. E mesmo dentro de cada disciplina, aquilo que nós fazemos e olhamos para o currículo da disciplina em si. E, portanto, aquilo que nós podemos considerar uma análise
transversal e a análise longitudinal, digamos assim, do currículo de cada disciplina. De facto, classicamente, e nós, à medida que o conhecimento humano foi evoluindo, sentimos a necessidade de repartir esse conhecimento humano e a escola vai beber a este movimento e cria as disciplinas, que não são necessariamente as áreas disciplinares científicas, atenção. Muitas disciplinas, os seus currículos encerram em si diferentes áreas disciplinares de caráter científico. Mas, de facto, houve este movimento de atualização e é com ele que vivemos, é esta a escola clássica que nós temos e os currículos clássicos. O desafio que se coloca e que se tem colocado ao longo dos anos e que se coloca cada vez mais e está na agenda atual, até porque o Ministério já vem divulgando que um dos desafios que se vai colocar para o próximo ano é flexibilizar 25% do currículo, o que quer que isso seja, não é? Mas isto dá-nos a pensar se há uma possibilidade de flexibilidade, se calhar é um desafio que se nos coloca já, é o que é que poderemos fazer com essa flexibilidade, não é? E isso implica olhar para o currículo e a visão que temos sobre o currículo, nomeadamente essa visão atomicista ou integrada desse currículo. E, portanto, conceitos como estes da disciplinaridade, da interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade são importantes, porque temos andado aqui à volta deles, efetivamente. Partindo das disciplinas, nós temos um regime, sobretudo a partir do segundo ciclo de escolaridade, um regime multidisciplinar. Temos várias disciplinas, mas sem comunicar necessariamente umas com as outras, embora se diga que existem, de facto, aspectos transversais a elas, se realizem atividades interdisciplinares e pontualmente se façam conexões curriculares entre as várias disciplinas. A verdade é que andamos à volta disto e o desafio que se coloca, se calhar, é ir mais além, porque alguns, de facto, sentem que é preciso mais do que isto. O currículo é mais do que isto, porque aquilo que cada disciplina fala. E esse é o desafio, é criar o gradiente da transdisciplinaridade e olhar para os currículos das disciplinas que têm um valor intrínseco em si e que não se perde do ponto de vista de identidade, mas olhar para eles como é que eles se podem ligar e trazer valor mais acrescentado do que o valor que tem cada uma das disciplinas de per si. Ir para além, transcender as próprias disciplinas e, portanto, criar um currículo mais rico. E este é, de facto, o desafio que está em cima da mesa e, digamos que, tivemos a felicidade que, através de uma medida como, por exemplo, o PCA, de começar a criar as condições, por vezes também a primeira coisa que nos dizem, mas não nos deixam fazer isto, e, portanto, nós criámos, digamos assim, do ponto de vista institucional, as condições para que isto possa acontecer. Portanto, diria que o desafio está do vosso lado, quer dizer, está do nosso lado, todos, enquanto escolas e enquanto Ministério, continuar a trabalhar nisto, mas o desafio está muito do lado das escolas e dos professores, uma mudança total de paradigma, assim nós queiramos aceitar esse desafio. Porque para aceitar este desafio, sobretudo da transdisciplinaridade, ele só é possível se nós trabalharmos em conjunto. Não basta olhar para as disciplinas como fazendo parte de um corpo, mas também quem vai trabalhar precisamente esse corpo. E, portanto, é um conjunto de pessoas e, portanto, só trabalhando em redes, estabelecendo redes, efetivamente, trabalhando cooperativamente uns com os outros, é que, efetivamente, nós criamos as condições para vir a ter um currículo trabalhado de uma forma transdisciplinar. E os percursos curriculares alternativos, digamos que são... já está? Pronto. Eu, se calhar, depois deixaria para o debate, só dar 2 ou 3 aspectos em relação aos PCAs. Os PCAs, efetivamente, nós não mudámos o nome e, portanto, digamos que há uma associação clássica destes percursos como sendo
percursos paralelos ao currículo e ao ensino regular, e não é verdade, não é essa a visão que nós temos. Nós queremos que sejam percursos em que eles sejam alternativos para resolver aspectos de vida daquelas crianças, daqueles jovens, que num determinado momento, efetivamente, vêm revelando dificuldades acrescidas em acompanhar o processo, digamos assim, vamos chamar regular, e então vamos criar aqui uma condição para que possamos apoiá-los de uma forma diferenciada e pô-los em condições de eles continuarem a fazer o seu percurso regular. Isto implica acreditar que é possível e que estes jovens podem, efetivamente, fazer esse percurso. Para isso, nós flexibilizámos, de facto, a matriz curricular. Como vocês podem ver, só tem duas componentes, a componente geral e complementar. A geral continua a ter, vocês diriam, as disciplinas. Eu não falo de disciplinas. Tem as áreas de conhecimento associadas ao português, à matemática, ao inglês, e é curioso ou não, que também aparece cá a educação física. E a intencionalidade destas áreas de conhecimento estarem aqui, explícitas, é porque, de facto, sabemos que é onde estão a maior parte das dificuldades das crianças e jovens que são incluídas nestes percursos. E, portanto, daí estarem explícitas. Mas não estamos a dizer que são as únicas e são as mais importantes e são mais importantes que as outras. Só estamos a explicitar. Assim como explicitamos a educação física estrategicamente, por acreditar que, de facto, ela é fundamental para o desenvolvimento integral da criança e do jovem. E, portanto, dar um espaço próprio é transmitir determinado tipo de mensagens. Quando falamos da formação complementar ou abordamos e escrevemos apenas projetos multidisciplinares, aqui a ideia foi, de facto, dar o sinal de que o que se pretende é ter uma abordagem integrada de todo o currículo e, portanto, dar total liberdade para que isso aconteça. E não ficar, digamos assim, com uma camisa de forças associada às disciplinas e à tal disciplinarização. Foi isso que se pretendeu. Claro que para conseguir isto, os métodos de ensino e de aprendizagem têm que ser outros. E nós falamos de métodos ativos, falamos de métodos centrados no aluno, o aluno enquanto coautor das suas aprendizagens, portanto, o que implica passarmos a um paradigma de aprendizagens cooperativas, baseadas na resolução de problemas e nas metodologias, nomeadamente, não necessariamente, mas nomeadamente, a metodologia de trabalho de projeto. E tivemos a habilidade de escrever isto no regulamento. E, inclusive, está aqui projetos multidisciplinares. E agora a questão é como é que isto está a ser apropriado. Primeiro, de facto, já sabíamos isso e constatamos que não basta decretar e pôr no papel para que as coisas aconteçam. Mas a verdade é que muitas vezes dizem que não temos no papel. Agora temos. Agora o problema é fazer acontecer. Porque, de facto, apesar de ter havido esta liberdade toda, em muitas escolas nem sequer houve uma consciência clara daquilo que se estava aqui a fazer e as possibilidades que se estavam a dar. E as pessoas tenderam a fazer o quê? Aquilo que sabiam fazer e estavam habituadas a fazer. E, portanto, dentro destes projetos, fazem o quê? Disciplinas. Noutros casos, interpretaram os projetos como queremos o projeto em si. E, portanto, o que era importante era criar projetos, produtos, que resultam em produtos. E, portanto, o que as escolas estão a adotar é põem disciplinas e depois, para além disso, ou põem uma disciplina extra, uma espécie de área de projeto, lá está, ou assumem mesmo o desenvolvimento de projetos para alcançar um produto. E esqueceram-se que o desafio não era esse. O desafio era fazer as aprendizagens que estão no currículo do ensino básico, e isso também está lá explícito, mas através de outro tipo de metodologia, de outros métodos, nomeadamente a metodologia de trabalho de projeto.
E, portanto, os alunos, adotando essa metodologia, fazerem as aprendizagens e não criar outros produtos que serão certamente interessantes e relevantes, que levarão também certamente à aprendizagem, mas, quiçá, corre-se o risco de truncar o currículo em vez de desenvolver o currículo com estes alunos. E, de facto, isto são pistas para nós próprios, para desenhamos a política, mas para aqueles que também estão no terreno, as têm que implementar. Há todo um conjunto de desafios aqui associados, sobretudo deixo-vos este, paro por aqui, que deixar de pensar no impossível, que estes alunos não são capazes de aprender, que é impossível que eles venham a fazer o mesmo percurso que todos os outros alunos. Se é nisto que acreditamos, não devemos pegar neste tipo de ofertas educativas. Nós não acreditamos nelas à partida, então porquê que nós vamos pegar nelas?